A paz do Senhor, queridos amigos e irmãos em Cristo, queremos dizer que estamos felizes, super satisfeitos com a nossa vida em Cristo, com a perspectiva da vida eterna, com Jesus, o Filho de Deus, que está vivo, que ressuscitou. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu quero convidar você para, neste programa de hoje, nós pensarmos um pouco a palavra de Deus. Esse é o perfil desse programa, que é o culto racional, onde nós avançamos numa meditação contextualizada, meditação teológica, para que a nossa fé se fortaleça na santa palavra de Deus. Eu quero convidar você a estar conosco. Estamos já há algum tempo, 2 anos já foram feitos, né? Já se cumpriram, 2 anos que estamos meditando versículo por versículo, capítulo por capítulo do livro de Romanos. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 5, versículo 2, e vamos avançando. É um projeto que não está marcada a data para terminar, porque nós queremos nos deter em cada versículo e ali discutir aquilo que o Espírito de Deus tem para nós. Eu quero convidar você a estar conosco e agora para uma oração. Ó bendito Senhor, glorificado Senhor, exaltado Senhor, seja o teu nome magnificado para todos sempre. Nós somos tão gratos a ti, Senhor, pela nossa salvação, pelo fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. Somos gratos a ti por Jesus Cristo, pela cruz, pela ressurreição, pelo sangue derramado, Senhor. Ó Senhor, porque através deste ato definitivo, eterno e santo, o Senhor nos ter feito, ter nos tornado família tua, Senhor. E nós podemos hoje ter acesso direto a ti por causa do sangue de Jesus. Podemos chegar diante de ti, não como escravos, não como servos, humilhados, mas chegamos diante de ti como filhos. E só Jesus Cristo foi essa ponte, só Ele é que foi o nosso substituto, só Ele é que tem o mérito de ser o nosso Salvador, e é através dele que nós chegamos na tua presença, Senhor. Glórias a ti, portanto, queremos rogar que neste programa o Senhor, o teu Santo Espírito, tenha toda a liberdade para falar conosco, para nos iluminar. Senhor, nos ilumine com a tua palavra, Senhor. Senhor, nos dê luz naquilo que não entendemos, nos dê luz também para cumprirmos a tua vontade, Senhor, como resultado de um relacionamento contigo. Eu rogo pelos nossos internautas, que sejam alcançados pela tua palavra, Senhor. Eu rogo pela equipe aqui da Monte Sião, que sejam abençoados, Senhor, no teu nome. E seja conosco, que este programa possa ser usado hoje, amanhã, algum dia, para abençoar aquele que o acessar e que ele seja alcançado pelo poder da tua palavra, Senhor. Seja, portanto, conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, portanto, ler alguns versículos aqui do capítulo 5 e quero confessar que, em não sendo um debate, seria importante eu ficar de pé como eu estava antes, né, com o púlpito, que aí a gente fica mais à vontade para dar uma caminhada, fazer os gestos normais da fala, né? Mas aí tivemos que retomar a bancada para descansarmos um pouco, né? E eu peço a você que faça uma adaptação aí, mas continuamos à sua disposição, que continuamos felizes, que você esteja conosco. Mande aí suas considerações e eu quero lhe agradecer por estar aqui. Vamos ler o texto em Romanos capítulo 5, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada
pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ler até aqui. Esse é um texto que já discutimos, né? O versículo 1, que fala da justificação pela fé, que é algo que discutimos como um fato que acontece na vida daquele que crê em Jesus. Isso é um ato que o próprio Deus faz por causa desta pessoa ter reconhecido seu Filho como Salvador, como seu substituto. Então Deus acredita a esta pessoa a salvação gratuita. Tudo isso é fruto da graça do Senhor. E Ele acredita essa justificação, Ele transmite, Ele imputa. Imputar é dar a alguém aquilo que não é dessa pessoa, e quando se imputa, se faz isso gratuitamente, não por causa do mérito da pessoa, mas por mérito daquele que está imputando. Então, Ele imputou a justiça do seu próprio Filho para a minha vida e para a sua vida. E é a justiça de Jesus que satisfaz os critérios, né, da santidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo estamos perfeitos nele, né? E Deus, quando nos vê, Ele nos vê através de Jesus Cristo. Então Ele nos vê justificados e, portanto, Ele nos aceita, mesmo com sua exigência de perfeição infinita. Do ponto de vista da justificação pela fé, somos aceitos porque a justiça de Jesus Cristo, do seu Filho, que é infinitamente santa, contempla, responde positivamente a essa exigência do Senhor. E Deus nos aceita em Cristo, mesmo que sejamos pessoas imperfeitas. O fato de termos crido em Jesus, Ele nos aceita. Isso só prova que o mérito é de Jesus, o mérito não é nosso mérito. E discutimos, né, essa questão, e essa condição nos traz paz. E paz aqui significa, na raiz da palavra que aparece aqui do grego, é erene. Essa palavra significa andar junto. Então essa paz aqui, que é derivada do fato de termos sido justificados pela fé, ela representa um novo estado, um estado eterno de amizade, de comunhão, de intimidade, de ter sido ligado a Deus, e isso é algo que é para sempre. Então a justificação pela fé projeta um homem, uma mulher, inimigos de Deus por natureza, projeta elas ou eles na direção da família de Deus. As pessoas são aceitas nessa grande família, porque Deus as vê com os critérios que a sua própria santidade estabeleceu. Deus as vê como que foram satisfeitos esses critérios em suas vidas. Mas quem foi que fez isso? Jesus fez o seu sacrifício, e Deus aceitou o seu sacrifício, tá? Para nos justificar diante dele. Então eu estou hoje nessa condição de amizade, de andar junto com Deus. É aberta essa possibilidade, né? essa condição maravilhosa de andar com Deus por causa da justificação pela fé, que ocorre por causa do sangue de Jesus, né? E da ressurreição de Jesus Cristo. É uma obra maravilhosa, por isso que Deus me aceita em Cristo. Deus me aceita em Cristo, e agora eu tenho paz com Ele. E essa paz, longe de ser falta de conflitos, né? E o conflito, ele é inerente a essa obra que Deus faz. Conflito interno, temos que crucificar a nossa carne. Conflito externo, né?
o mundo vai nos perseguir por causa da marca de Cristo que está em nossa vida. Isso nos traz aflições diárias. O próprio diabo vê que eu saí do reino dele, entrei no reino de Deus, agora eu sou inimigo dele. Isso nos traz aflições, conflitos. A natureza corrompida, né, que diariamente opera contrariamente à vontade de Deus. Então nós temos, e ainda temos, né, o próprio mundo, né, que nos persegue, e isso aí envolve inclusive pessoas da nossa família, até dentro da nossa própria casa. Você vai ter pessoas que vão se levantar, né, contra a sua fé, porque elas não a conhecem, não conhecem a fé, não conhecem a obra do novo nascimento. Então, conflitos haverá. Então, essa paz aqui não está se referindo a essa paz que seria a existência de conflito. Efésios 2, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha que coisa maravilhosa. É através de Jesus, né, do seu sangue derramado, que nós temos acesso ao Pai. Paulo, mais uma vez, descreve com muita clareza: acesso ao Pai. Um judeu ler isso aqui, era para ele se converter imediatamente, aceitar o filho do carpinteiro como Messias, porque ele acaba de encontrar o caminho para ir até o Pai. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, os judeus perderam uma grande oportunidade de reconhecerem Jesus como o caminho que leva ao Pai, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ambos aqui está se referindo aos dois povos, o povo judeu e os povos gentílicos. Paulo divide aí a humanidade nesses dois povos, dizendo: olha, é o único Espírito, o Espírito Santo de Deus. Quando qualquer um do grupo nasce de novo, é por operação desse Espírito. Então, através desse Espírito, todos os homens, ambos os povos, têm acesso ao Pai. É disso que Paulo está falando, e é maravilhoso. E essa ideia de acesso é como se fosse assim, a ideia que está no idioma original é direito de acesso. É isso que está em jogo, direito de acesso. Além do acesso ser essa coisa bem particular, né, do judicial, por isso que vem essa consequência, direito a acesso. Eu não tenho direito nenhum, né, mérito ou direito nenhum de chegar ao Pai. Mas através de Jesus eu adquiri esse direito, mas por causa dos méritos dele, por causa da obra que ele fez. Então eu tenho direito de aproximação, direito de chegar na presença dele. Ainda em Efésios capítulo 3, versículo 2, assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Paulo chega a falar de ousadia, porque historicamente ninguém estava previsto na humanidade para ter acesso ao Pai. Observe que quando Jesus morre, lá na cruz do Calvário, que tem terremotos, cataclismas, né, locais, universais, etc., diz a Bíblia que o véu do templo, né, no templo tinha aquele lugar santíssimo, que tinha um véu grossão para sobreviver ali anos e anos e anos e anos, com um tecido bem grosso, e ali caracterizava o impedimento de ter acesso ao Pai. Ela era uma simbologia, né? Porque era no Santo dos Santos que a glória de Deus, né, se manifestava, que a presença de Deus se manifestava. Então eles entendiam que ali no Santo dos Santos era o lugar que o Pai estava, que o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez no ano, representando o povo. Não era o povo indo diretamente, mas um homem imperfeito, né, fazendo esse trabalho de mediação. Agora, em Cristo, é um homem perfeito, que derramou um sangue eterno e perfeito, e agora Jesus é o sumo sacerdote,
que leva a oferta de sacrifício, que era o que o sumo sacerdote fazia, e ele é a própria oferta, ele é o próprio sacrifício que se apresenta diante de Deus, né, por nossas vidas. E quando Jesus ele morre na cruz, né, realizando a obra, né, magnífica da nossa libertação, né, condenando e executando o pecado lá na cruz do Calvário, assumindo as nossas culpas e as destruindo lá diante do juiz. E aí diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Provavelmente os sacerdotes ficaram desesperados para entender essa simbologia que o Senhor, essa representação que o Senhor fez, né? De cima para baixo, entendemos que um ato do próprio Deus, foi algo de cima para baixo, com grande poder, que rasgou aquela roupa, né? Aquela cortina, e isso ficou caracterizado que, por causa da morte e ressurreição de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo mundo agora, se crê em Jesus, tem acesso ao Pai. Essa era a mensagem quando o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Então, Paulo ele tenta caracterizar, né, sob direção do Espírito de Deus, essa realidade através da palavra acesso, né? E diz, você está lá, é ousadia que nos foi dada, nós temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Pode ir à presença de Deus com toda ousadia, porque você está autorizado. E por que está autorizado? Porque você está em Cristo. Você pode chegar lá sem nenhum protocolo, porque Jesus já abriu o caminho gratuito. Você creu em Jesus, você pode chegar na presença do Todo-Poderoso, inacessível por toda a eternidade, e agora está acessível a todos nós, por causa do sangue do seu Filho, por causa da obra do seu Filho, e nós estamos em Cristo. Portanto, não há mais nenhuma dificuldade, nenhum impedimento, nós chegamos na presença do Senhor por causa dessa fé. E diz a Bíblia que nós chegamos com confiança, e é isso que o relacionamento, a intimidade com Deus nos traz, essa confiança. Por causa de quê? Por causa do Espírito de Deus que está em nós, que nos garante. Diz a Bíblia que quando o Senhor nos salva, Ele nos dá uma garantia da nossa salvação, uma prova que somos seus filhos, que é o seu Santo Espírito. Deus nos dá isso. Isso gera essa confiança gigantesca em nosso ser e chegamos sem nenhuma constrangimento na presença do Senhor. A única coisa que nos constrange é o amor de Cristo, que é o que a Bíblia diz, mas não há uma dificuldade de chegar na presença de Deus. Já estamos na sua presença, e digo mais, para sempre. Essa é a obra da cruz maravilhosa. Efésios 2, vou ler 2,17 também, que diz assim: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Aí é exatamente Paulo se referindo, que ele está aqui ensinando, né, tanto a gentios quanto a judeus, a questão da salvação, da justificação pela fé. Ele disse, olha, pela cruz, Jesus, ele evangelizou a paz, esta paz. Ele anunciou, isso é uma boa notícia, né? O Evangelho é uma boa notícia. Ele anunciou, né, essa paz com Deus, essa aproximação com Deus, para andar junto com Deus, e ele fez isso, tanto para aí Paulo se refere aos gentios como os que estão longe no sentido de que os povos gentílicos não tiveram a revelação, né, que os judeus tiveram. Os judeus passaram a vida toda, tiveram a lei, foi dada a lei, os patriarcas, os profetas, o Espírito de Deus esteve entre eles, né, tentando levá-los à presença de Deus, etc., orientando eles. Então, os judeus foi dado muito mais a eles do que os gentios. É nesse sentido que Paulo está dizendo, vocês estão mais perto, né, e eles estão mais longe. Mas ambos, tanto os que estão perto quanto os que estão longe, estão perdidos. Mas agora, em Cristo evangelizou essa condição de andar com Deus, a paz com Deus. Tanto para vocês, judeus, que estão perto,
quanto para vocês, gentios, que estão longe. Então, salvação só em Jesus. Jesus pode aproximar, levar tanto um judeu à presença de Deus, quanto qualquer pessoa de qualquer nação. Essa é a obra da cruz, ela tem efeito universal, e glórias ao nome do Senhor. Então eu posso chegar na presença de Deus com confiança, e é claro que estar na presença de Deus abre portas de todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos que o Senhor reservou para nós, e não há limite disto, não sabemos o limite disso. Vamos ler Hebreus. Acesso ao Pai nos leva, através de Cristo, a todas as bênçãos espirituais. Hebreus 4:16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós temos já estamos diante do trono da graça por causa de Cristo. Isso nos abre a porta da bênção de Deus. É essa a segurança do Filho de Deus. Nós temos segurança porque estamos na mão do Senhor. A nossa vida está na mão dele. E pode acontecer muitas coisas na minha vida. Enquanto o Senhor, que me mantém aqui, quiser que eu esteja aqui, Ele vai me guardar. Eu posso passar por os perigos mais terríveis, eu vou escapar. Eu posso passar pelas turbulências dessa vida, pelas tribulações dessa vida, pelas aflições dessa vida, eu vou escapar. Eu vou escapar porque o Senhor está comigo. Pode ser que o Senhor não queira que eu escape de uma coisa ou de outra coisa. A igreja primitiva e a igreja do leste europeu é testemunha de que sofrer por Cristo também, ser preso, torturado, ter sua vida privada, ameaçada, ser impedido de viver livremente, isso faz parte de uma vocação vicária da igreja. Mas mesmo os irmãos que estão perseguidos nesse nível, eles têm segurança que estão no Senhor, estão diante do trono da graça. E é por isso que eles consideram esta vida menor, do que a vida de estar no Senhor. Olha o que, antes de ler Hebreu, deixa eu ler aqui, eu preguei esse final de semana, lá em Itaporanga, lá no sertão da Paraíba. Fomos muito abençoados, eu fui muito abençoado estando naquele lugar maravilhoso. E nós pregamos, final de semana, Atos 20 e 24. Olha o que o apóstolo Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo entendia exatamente assim. Havia nascido de novo, tinha comunhão com Deus, andava com Ele, com Jesus, e ele comparou tudo que ele tinha, inclusive a sua própria vida, e disse: olha, isso tudo aqui é menor, infinitamente menor do que a minha relação com Deus, do que a paz que eu tenho com Deus, e por ela eu entrego a minha vida. E eu vou avançar usando a minha vida para cumprir o ministério que o Senhor me deu, de dar testemunho da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, que é o que está inserido aqui nesses versículos. Então, Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós temos misericórdia disponível, temos graça para que o Senhor nos abençoe, nos ajude, é o que o texto diz. 10:19, também de Hebreus, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que coisa linda, Hoje nós já entramos pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência, o seu corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ó, que coisa linda! Então essa é a condição hoje daquele que nasceu de novo, daquele que está em Cristo, pode chegar livremente na presença do Senhor com o coração verdadeiro. Isso é o sangue de Jesus que nos permitiu isso, que abriu esse caminho, que nos purificou. O Espírito de Deus vem morar em minha vida e agora ele me leva à presença do Senhor, acesso supremo, né? Ocorre uma filiação verdadeira, não é, uma consideração, não, vou considerar, você é meu filho de consideração, não é isso, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que fomos gerados por Deus, né? O novo nascimento é essa obra maravilhosa que faz o homem nascer de novo de Deus, né? Nascer do Espírito de Deus, ele passa a ser um filho legítimo por nascimento do próprio Deus e passa a ser irmão de Jesus, né? Que coisa linda! Claro que aí, respeitando-se as devidas limitações, etc., a minha eternidade não é igual à eternidade de Cristo, nem de Deus, portanto a paternidade de Deus com respeito a mim não é a mesma com respeito a Jesus, né? Eles são um antes do tempo existir e eu tenho uma existência revelada aqui na terra. Então eu não, em princípio, eu não sempre existi, que é o caso do Filho de Deus, mas mesmo assim eu sou eterno. A partir daquele dia que o Senhor me criou, ali eu passo a ser eterno. Mas as eternidades aí são diferentes e a paternidade também são diferentes, tá? E por isso que Jesus disse, meu Pai, vosso Pai. Ele não disse nosso Pai, ele disse meu Pai e vosso Pai, porque ele sabia da diferença entre a sua paternidade, a paternidade de Deus com respeito a ele, a paternidade de Deus com respeito à igreja. Mas esse acesso a essa filiação maravilhosa, filiação celestial, né, nos confere pelo menos duas grandes coisas maravilhosas, né? A primeira é a participação do tipo de vida ou da vida que Deus tem, né? Nós temos a vida que emanou de Deus. Olha o que diz João, vamos ler João, capítulo 5, João 5, versículo 25 e 26. 5, 25, aqui é 6. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Observem, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Observe. Então, você vê falando da vida de Deus que deu para Jesus, e é dito que os que estiverem em Cristo viverão, receberão desta vida maravilhosa, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira ela de mim, mas eu de mim mesmo a dou, né? Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Assim, isso, que é o João capítulo 10, né? O Senhor falando do bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E dou a minha vida pelas ovelhas, versículo 15. Tem outras ovelhas, etc. E assim. E em outro texto ele diz que ele dá a sua vida e quem tem vida nele a tem em abundância, né? Essa é a vida de Deus manifestada em nossa vida. Então, nós fazemos parte da vida eterna. Vamos lá para João, capítulo 17. Essa vida eterna
é a vida de Deus em nossas vidas. Olha o que está escrito. 3. E a vida eterna é esta, que eu te conheço a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nós temos a vida de Jesus em nossa vida, que é a sua vida ressurreta, que o Espírito de Deus nos transmite, ou me transmite, quando eu nasço de novo. Isso é maravilhoso. Então, eu participo agora da vida do próprio Deus. E eu vou viver eternamente por causa disso, porque eu recebi a vida eterna. O que eu tinha era a morte eterna. Mas agora, porque eu nasci de novo, o Espírito de vida, da vida de Deus está em mim. Ele me comunica a vida do próprio Deus. Esta vida, particularmente, é a vida ressurreta de Jesus Cristo, que é injetada em minha vida. Isso é maravilhoso. E nós vamos participar também da imagem de Cristo, do caráter de Cristo. Isso já está acontecendo em nossa vida, já acontece numa transformação, como diz a Bíblia, de glória em glória. Então, esse Espírito que está em nós, o Espírito de Deus, ele vai nos transformar de glória em glória. Olha o que está escrito. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. Então, são verdades maravilhosas, extremas, que com valor eterno, que acontece na vida daquele que foi justificado pela fé. Mas essa questão nós vamos discutir um pouquinho mais, vamos abrir ela um pouquinho mais no nosso próximo programa, e nós retornaremos, portanto, na próxima semana. Muito obrigado, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco, a paz do Senhor.